Homossexualidade e homossexualismo. Eu não terminei tudo que eu tinha para falar na semana passada, mas quem não esteve, eu quero lembrar que nós estudamos aqui os textos bíblicos que falam sobre homossexualidade, e o que eu falei foi basicamente o seguinte: nós devemos evitar dois extremos. O primeiro extremo é considerar que a homossexualidade seja um pecado maior do que os outros, né? Seja especialmente terrível, maior do que os outros, que a Bíblia condena como um pecado. E o outro extremo é aprovar, é achar que Deus aceita, que não é pecado. Então nós vimos na Bíblia muitos textos, né, que falam sobre isso, no Antigo Testamento, no apóstolo Paulo, no Senhor Jesus, e estudamos a perspectiva bíblica sobre esse assunto. E também falei que eu considero errada, equivocada, a posição da bancada, pelo menos de alguns, da bancada evangélica em relação a esse assunto na questão política, né? Eu considero que nós não estamos bem representados, a nossa voz não está sendo bem anunciada pelos nossos representantes lá, que eu discordo dessa postura da igreja, porque a igreja... Nós não vivemos numa teocracia, nós vivemos numa democracia. E a maioria dos cristãos evangélicos, e alguns católicos também, acham que nós devemos viver numa teocracia. E alguém representando Deus para ser o presidente, para ser governador, e impor as leis de Deus no país. E aí sim, o Brasil seria um país bom. Essa perspectiva eu falei que ela não funcionou, porque nós não temos bons representantes de Deus para governar. Todos pecadores. E é impossível você colocar um homem para governar em nome de Deus. Ele pode governar em nome do homem, não em nome de Deus. Em nome do homem. Não deveria existir, completamente errado, partido que tem entre sua sigla cristão. Partido Social Cristão. Isso é bobagem. Nenhum homem governa o país, deveria governar um país em nome de Deus. Nenhum homem. Ele deve governar em nome do homem, em nome dos valores humanos e dos valores bíblicos, mas não chegar lá e falar que eu estou aqui em nome de Deus para ser governador. Ou também, nenhum deputado deveria ser deputado para defender a causa dos evangélicos. Em nome dos princípios cristãos, que o motiva, ele deveria defender a causa social, da justiça, e por aí vai. Mas numa democracia isso cabe você ter representantes, isso é a possibilidade. Foi o grupo que o elegeu, ele defende aquele grupo que o elegeu. Numa democracia isso é válido, isso é certo, mas do ponto de vista bíblico não é tão certo. Mas eu sei que muita gente não concorda com isso que eu falei aqui, dos que me ouviram. A gente acha que a gente tem que impor a lei bíblica, o que a Bíblia diz, para todo mundo. E eu falei que, historicamente falando, toda vez que a igreja fez isso, ela causa uma reação de ódio e de aversão ao Evangelho, naquela geração e na geração que virá. Porque é difícil você impor para uma pessoa que não é regenerada os valores do Evangelho. É muito difícil você colocar para uma pessoa que não teve o seu coração transformado por Deus, que ela deve seguir o que Deus manda. E ela vai seguir aquilo de maneira forçosa. Como isso acontece, por exemplo, em muitos meios, quando você obriga seu filho a servir a Deus por obrigação, com aquela rigidez, aquela coisa, sem Deus ter transformado o coração dele. Quando ele cresce, ele some da igreja, ele abandona Deus, porque aquilo não foi uma coisa do coração. Ele passou 15 anos da vida dele frequentando a igreja revoltado. Então, a nossa ideia é transformar o coração, é mudar a alma, regenerar a pessoa. Então, toda vez, naquele período da Idade Média, a igreja ia lá, coroava o rei. O senhor é rei em nome de Deus. Aí o rei, o direito divino dos reis. É meu direito, Deus me colocou como rei. Né? E ele reinava em nome de Deus. Aí, tudo que o rei fazia... Deus tem a chancela, é Deus que está me mandando. E a igreja reforçava aquela perspectiva. Então, nesse período, a gente tem que tomar muito cuidado. Não contra aqueles que são contra nós.
Estou lendo um livro, por exemplo, do século XVII, da mãe de um astrônomo famoso lá, mas a mulher fazia poções. Aí tinha uma vizinha que tinha rixa com ela, pegou e denunciou ela como bruxa. No ambiente protestante, não é no ambiente católico, protestante. Isso é bruxa. No século XVII, todo mundo tinha medo de bruxa. Aí foi para o juiz da cidade. O juiz, se condenasse a velhinha como uma bruxa, ela perdia o direito às propriedades. O juiz já ficou de olho na propriedade da velhinha. Então, tudo aquilo. Aí monta-se toda a boataria para condenar a mulher como bruxa. Quanta gente foi queimada como bruxa naquele tempo? E as torturas que se faziam então? Em nome de Deus, em nome de Cristo. Colocava a velhinha assim, todo mundo dizia que as bruxas tinham mamilos extras para os capetinhas mamar. Então, nesses lugares assim, ela era insensível. Então, colocava ela em pé e todo mundo pegava um espeto e espetava a mulher. Aí, onde ela não gritasse é porque ali era do capeta. Aí, espetava ela o corpo inteiro. Aí, quando ela cansava de gritar, aí, está vendo como é bruxa mesmo? Ela não aguentava mais gritar, aí fala assim, isso tudo em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da igreja, mas foram centenas de mulheres que nunca se envolveram com bruxaria, nunca se envolveu com o diabo, nunca, mulheres piedosas, que ela morria lá e falava assim, não, eu morro, porque eu acredito em Deus, e eu não vou negar a minha coerência. Isso também aconteceu em países protestantes, as bruxas de Salem, é um famoso caso que virou filme. Então, a igreja, nós não estamos aqui para ter poder político. Estamos aqui para ter poder espiritual. Nenhum homem está habilitado para ser governador, presidente, em nome de Deus. Ele está lá em nome do homem. Ele não pode falar em nome de Deus. Ele não pode falar. Como político, ele fala em nome do homem. Agora, os valores do Evangelho que devem motivá-lo e fazer com que ele viva o Evangelho. É assim que deve ser. Então, esse é um aspecto que é difícil a gente entender, porque nós queremos governar, nós queremos mandar. Então, eu falei sobre isso e falei a perspectiva bíblica, Levítico, Jesus, Paulo. Hoje eu quero falar sobre o que nós devemos fazer dentro dessa ideia. Nós cristãos dentro dessa luta aí, porque há um movimento, eu falei assim, existem homossexualistas que são defensores da ideologia, e existe a homossexualidade, que são pessoas que têm uma orientação para o mesmo sexo. Nem todo homossexual é homossexualista, defende essa ideologia. Muitos homossexuais, que você conversa, ele vai dizer, eu não acho isso bonito, eu não acho isso certo. Os homossexualistas são um grupo que acredita que a homossexualidade deve ser incentivada, que é bonita, que é natural e que é normal. Esses são os ativistas. Esse grupo tem uma agenda para mudar a sociedade. Tem. Esse grupo tem todo um planejamento estratégico. Tem. Eles têm. E eles são esse grupo barulhento aí. Se a gente achar que todo homossexual é essa turma, a gente está cometendo um erro. Né? Eu citei aqui no domingo passado o homossexual mais famoso do Brasil, que não era homossexualista, que era o Clodovil. Clodovil falava assim, a homossexualidade não é bonita, não é normal, eu já ouvi falar isso. Eu fui assim porque ele viu o pai dele com outro homem, ele teve todo um condicionamento psicológico e ele se tornou quem era, mas ele falou assim, eu não vejo nada bonito nisso. Ele falava assim. Então, a turma homossexualista, da ideologia, da causa gay, não gostava dele, né? E não gosta dos outros, porque eles querem entrar na mente das pessoas para que todo mundo ache isso normal e natural. Agora, o que nós devemos fazer? O apóstolo Paulo dizia o seguinte, combati o bom combate. Combati o bom combate. O bom combate. Você não tem que combater
todos os combates. Você só tem que combater o bom combate. Você entendeu? Você não tem que entrar em toda luta, em toda guerra, em toda batalha. Você tem que lutar o bom combate. Então você tem que combater essa ideologia sem usar as mesmas armas que eles. Sem usar as mesmas armas que eles. Porque essas discussões que tem às vezes no Congresso, nas ruas, estão carregadas de ódio. Nos Estados Unidos já é famoso o termo guerra cultural. Vai ter uma marcha dos gays. Vai um grupo de evangélicos com faixas assim para os gays, escrito assim, ó: vocês são o combustível do fogo do inferno. Assim para os homossexuais. Né? Vocês são abominação. Deus odeia vocês. Então, nos Estados Unidos, não é incomum ter briga física mesmo. Quebra-quebra. De grupos homossexualistas e evangélicos. Conservadores, radicais. Então, esse tipo de coisa que há lá, deveria servir para nos alertar em relação aqui. Porque essa turma aí, eles estão cheios de raiva. Alguns deles dominam a imprensa, a televisão, os filmes. Como é que a gente luta o bom combate com esse povo aí? É respondendo ódio com ódio? É querendo impor sobre eles leis? Será que nós deveremos responder do mesmo jeito a esse pessoal que está carregado de raiva, de ressentimento? É assim que Jesus nos ensinou? É assim que o Evangelho nos ensina? Como é que a gente deve proceder em relação a essa turma aí? Como deveria ser os debates? Então, há brigas, há discussões, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Essas guerras culturais nos Estados Unidos, teve um pastor nosso aposentado que lá é uma batalha muito grande contra o homossexualismo e contra o aborto. O pastor cansou de lutar pelas vias normais, ele pegou uma arma, foi lá e deu um tiro no dono de uma clínica de aborto e matou. Um tiro na cabeça do cara. Então, chegou a esse ponto. Aquilo virou uma ideologia tão forte que por aí vai. Existem evangélicos, blogs na internet, que o cara só fala mal de homossexual. Só escreve sobre isso. Ele é obcecado com esse tema. E os outros, ele não é assim. Você precisa combater isso daí com inteligência, com sabedoria, com respeito, com inteligência. Você precisa lidar com os outros de maneira tolerante numa sociedade. Você precisa ter tolerância numa sociedade democrática, que nós estamos numa democracia e todo cidadão deve ter direitos. Quando nós éramos minoria, nós éramos perseguidos. Agora que nós estamos tornando maioria, nós vamos perseguir? Deus nos livre disso aí. Então nós devemos lidar não com violência, não com ódio, não com preconceito. Sermos firmes nos valores bíblicos, cristãos, mas longe de nós queremos impor os mandamentos de Deus, que para nós é prazer e alegria, para o outro é ódio e ressentimento. Você entendeu? Então nós devemos lidar com isso com sabedoria, devemos votar melhor, você entendeu? Eleger representantes evangélicos, né? Que sejam representantes evangélicos, mais inteligentes do que o Marco Feliciano, por exemplo, né? Que é o pior que poderia estar lá. Eu acho que Deus permitiu para expor os erros da igreja evangélica. E por aí vai. Então, assim, se o pessoal começar a pesquisar todas as pregações do Marco Feliciano, vai ouvir cada besteira, cada heresia do ponto de vista bíblico que ele prega, que ele ensinou. Então, esse é um assunto. Como é que a igreja deve lidar com isso? Com respeito, com tolerância, com firmeza, não fazendo preconceitos, não
querendo prender ou discriminar, ou como alguns pastores americanos, alguns, né, poucos, ficam fazendo debates lá se deve ter pena de morte para homossexual. Então, isso daí já não cabe mais. Isso não cabe. Você tem que ter respeito, e diálogo, e sabedoria. Isso a gente tem que fazer. Porque você tem que lidar com o diferente, com o que pensa diferente da gente. É direito seu. Nós temos os nossos direitos. A Constituição, a nossa fé, é assim que a gente estabelece e deve ser. Agora, em contrapartida, além de lutar o bom combate com sabedoria, nós devemos fortalecer a família, que é o que nós estamos fazendo, que é o que a igreja pretende fazer. É fortalecer a família. É não cair nessa histeria, nesse extremismo que querem acabar com a família. Se a família foi criada por Deus, quem é que defende a família? É Deus. Quem é que abençoa a família? É Deus. Deus é o nosso defensor. Ela é uma instituição criada por Deus, ela nunca vai acabar. Então essa histeria, vai acabar com a família, isso aí não acaba, porque é de Deus. Agora nós devemos servir como exemplo, como inspiração, como modelo para a sociedade, para essa turma aí. Para esse pessoal que não tem às vezes um padrão, não tem um exemplo de família, de conduta, e nós devemos cuidar, nossa coisa interna, das nossas famílias. E aí como é que a gente faz isso? Aí eu diria assim, é prevenção. A homossexualidade é prevenção. Como é que a gente previne isso? Eu falei de coisas, mas, por exemplo, uma boa parte dos homossexuais, eles são, muitos deles, algumas pesquisas, em alguns lugares 45%, outros até mais, 50% de alguns homossexuais, numa amostragem estatística, são homossexuais porque foram abusados na infância. Sofreram algum tipo de abuso sexual, às vezes junto com abuso emocional. Então, um menino, ele foi abusado por outro. E aí ele fica viciado naquilo ali. Aquilo que inicialmente era repugnante, gera um prazer pervertido. Prazer pervertido. E o corpo dele cria uma espécie de memória daquilo ali, daquela prática. Então, muitos travestis que estão aí, a maioria deles, muitos deles foram abusados, e abusados com uma certa sistemática, e pior, por algum parente. Aí, além de causar a coisa física, causa a coisa emocional. Então, isso às vezes, o aspecto feminino também, às vezes acontece isso, na prática do lesbianismo, também acontece isso. Então, a prevenção, como é que dá a prevenção? A gente ficar atento para esse tipo de coisa, porque abuso sexual hoje tem em todo lugar. Proteger os nossos filhos, as nossas crianças. Protegê-los. Um dia um irmão que frequentava a minha igreja descobriu que o pai dele, já idoso, que era líder de uma igreja, molestava crianças. Molestou a vida toda. E era líder de uma igreja pentecostal. Ele veio falar para mim, meu pai fez isso. O que eu devo fazer? Então, o pai dele, assim, molestadores, pedófilos, não é um negócio que está distante de nós. É um perigo isso daí. É um perigo. Então, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. A pedofilia. A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa para proteger os nossos filhos, as nossas crianças. Proteger isso daí. Nos Estados Unidos, quando eu estive lá, conversei com um casal de brasileiros lá que eram professores da escola infantil. Eles disseram para mim, olha, aqui o negócio se transformou num negócio tão forte que a criança, depois de 4 anos, os pais têm que ensiná-los a ir no banheiro sozinho. Nem um professor tem autorização para entrar com a criança no banheiro para ajudá-la. Eles têm desde cedo ir no banheiro sozinho. Por quê? Por causa do medo de molestamento, de abuso, de pedofilia. Transformou num negócio assim, tão forte,
que virou quase que uma paranoia. Mas é um negócio sério. Às vezes é mais sério do que a gente pensa e acontece mais vezes do que a gente pensa. Então é um negócio muito sério, tem muita gente doente, tem muita gente pervertida. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Às vezes você tem que ir em conselho tutelar, eu como pastor já tive um conselho tutelar para denunciar. O conselho tutelar, o senhor sustenta a denúncia, nós vamos lá, vamos tirar a guarda da criança, porque estão abusando. Tem que tirar. Foi abusada também? Então tem muitos casos assim, a gente tem que tomar prevenção, cuidado e ficar muito atento a esse tipo de coisa. Essa é uma coisa primeira. A gente tem que tomar muito cuidado com a pornografia. A pornografia, naquela pregação que eu fiz sobre sexo aqui, eu não lembro, mas são milhões e milhões de dólares que movimenta. É uma indústria riquíssima. O que há de pornografia hoje na internet, em coisas que estão querendo bombardear as pessoas, né? A mente das pessoas, das crianças que são mais vulneráveis, está em todo lugar. Todo lugar. E com a internet, então, terrível. Então, às vezes eu vejo pais que dão computadores com internet para o seu filho dentro do quarto. Põe o computador lá, ou dá um notebook para o menino com acesso à internet. Você está matando seu filho, está dando um crime isso daí. Você dá um tablet com acesso à internet só dele. Eu fico pensando, se eu tivesse internet com 13 anos de idade, eu estava condenado para o resto da vida. Sozinho, com 13, 14 anos de idade, isso você está suicidando seu filho. Emocional, moralmente. Então, esse tipo de coisa é uma coisa terrível. Isso precisa da supervisão do pai, da mãe. Precisa estar acompanhando. Porque ali você tem acesso a milhões e milhões de coisas. Então, isso é um perigo. A pornografia é um negócio terrível, que vai formando criança, ou deformando, principalmente, né? Que a pornografia deforma. Ela degrada a mulher, degrada o sexo, degrada o amor, degrada tudo. É a degradação. Então, se os filhos, as crianças não forem advertidos, ensinados, se os pais não supervisionarem, não cuidarem, não é normal nem é natural. Não é. Isso degrada. Cuidado com a pornografia. Como eu falei, a internet tem um monte de coisa boa, maravilhosa, mas também lá tem tudo. Na internet, se você quiser fazer uma bomba para explodir uma loja, uma escola, você encontra como fazer uma bomba. Como marcar suicídio coletivo, você encontra. Como se suicidar e filmar seu suicídio. Como se cortar, adolescentes que se cortam. Tem tudo lá. E de pornografia, então, é bilhões e bilhões que existem. Né? Milhões e milhões de sites que você encontra lá. Então, os filhos têm que tomar cuidado. Protegê-los. Alcoolismo. Eu estava falando disso aí. Infelizmente, hoje já há uma grande quantidade de mulheres viciadas em pornografia. E está aumentando hoje também o número de mulheres viciadas em álcool. Está crescendo de maneira assustadora. Meninas, estudantes universitárias viciadas em alcoolismo. São viciadas. Em pornografia também. Já é um crescimento assustador. E o pessoal lá que manja disso, eles conseguiram falar, precisamos pegar as mulheres. Então há um crescimento nisso aí. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem uma autoridade do Brasil, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, que estudou e pesquisou o alcoolismo há muitos anos. Ele falou que o alcoolismo deveria a ser proibido. O álcool deveria ser proibido. Ele fala que a droga é terrível. E ele fala, até os 21 anos de idade, ninguém deveria tomar álcool. Porque ainda
influencia o cérebro, a formação do cérebro. Ele falou isso esses dias na televisão. Até os 21 anos de idade, você ainda está em formação. Cigarro também. Muito. E o álcool vai deformando a pessoa. Então, é um perigo esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado com a formação, as novas gerações. A gente tem que proteger os nossos e tentar proteger outros que ninguém protege. Tentar proteger outros que ninguém protege, que é o desafio que tem por aí. O jornal daqui ontem diz que a escola lá que eu ia o ano passado, Armando Salles, foi depredada, os vândalos entraram à noite, quebraram tudo e tal. Porque a diretora estava impedindo algumas coisas, mas tem menino lá que usa droga, os pais estão presos, não tem. Às vezes mora toda a família em um cômodo só, dorme todo mundo junto, com drogas, com álcool. O que você vai ter aí? É a destruição. A pobreza, a miséria, às vezes aí a droga, o alcoolismo, gera isso aí, a violência. A gente tem que ver essas causas aí, esses problemas. O namoro dos nossos filhos, tentar orientá-los, ensiná-los e ensinar os valores bíblicos. E presta atenção, por exemplo, eu já vi muito pai crente, aqueles que creem em Deus, creem na Bíblia, ele fala assim, meu filho vai ser um pegador. Vai pegar as meninas, tudo aí. Porque eu casei muito cedo, não peguei ninguém, mas meu filho vai pegar. O pai crente fala isso. Já vi falar essas coisas, assim, ou pensar esse tipo de coisa. Você que é pai, você que é mãe, você tem que ter na sua cabeça assim, você acredita que é melhor para o seu filho, para a sua filha, ter um homem só, namorar e casar, ou ter uma mulher só e namorar e casar? Você acredita que esse é o que é bom para ele ou não? Você tem que acreditar. Você acredita que a virgindade é um valor bíblico, uma coisa séria e importante ou não? Porque às vezes tem pais que não acham isso. Ou então, a cultura popular brasileira, minha filha eu guardo, mas o menino vai para o mundo. Você pensa nisso? Você tem que ter isso consciente. É um valor. Meu filho, eu vou ensinar para ele se abster de relação sexual até o casamento, e casar, e amar uma mulher, e ter somente uma mulher. E falar isso para a menina também. E ensinar para ela que não é certo. E o corpo dela, a alma dela, não foi feito para ter vários parceiros. Que o sexo contamina o caráter. Que o sexo contamina o espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que aqueles que se prostituem, ele está se contaminando e está se tornando um só com ela. Que não é possível você desenvolver a alma, o caráter, quando a pessoa tem vários parceiros sexuais. Que o ideal de Deus é que um homem só conheça uma mulher e que a mulher só conheça um homem. Ou você é pai e vai falar assim, não, o menino aí quando crescer eu vou ensinar para ele. Aí o menino, e aí filho, ficou com quantos? Bonitão, hein? Puxou o pai. Então, esse tipo de coisa está na mentalidade de muitos pais. De muita gente que acha bonito. Você acha que isso é uma coisa séria? É um valor bíblico? É o que você vai ensinar? Que é o que deve ser? Há percalços, há coisa, mas muitos pais não estão convencidos disso. Até mães não estão convencidas disso. Que a menina fique bonitinha, chame a atenção, seja paquerada, seja erotizada precocemente, né, que é um fenômeno hoje, as meninas estão, por causa dos estímulos sexuais, eróticos, as meninas estão se tornando adultas muito cedo. As próprias roupas que são incentivadas, essa cultura do funk, pornografia musical, as meninas se vestem como as moças do funk, que expõem o corpo, da sensualidade, da vulgaridade. É um negócio incentivado assim e vai expondo. Esse é um desafio que nós temos. Ontem eu fui no evento, fui lá dar uma olhada da Igreja da Graça, lá na Praça da Bíblia, para Todos. Sensacional o evento. Às vezes eu só critico os neopentecostais, mas achei fantástico o evento. Os grupos, a música lá, o rap do grupo que cantou, a moçada, a linguagem do evento.
Estava transmitindo na TV lá da RIT, do R.R. Soares, achei muito bom o evento. Está alcançando a moçada. Mas aí tem as menininhas lá assim, ó, eu falei, será que é tudo da igreja? Essas meninas estão tudo vestidas, até os pentecostais estão vestindo igual as moças do funk, as meninas de 14, 15 anos, tudo no show cantando, está tudo vestido assim. Eu falei, até os pentecostais não estão conseguindo mais segurar as meninas, não. É o desafio. O evento foi sensacional, evangelístico, a linguagem, a música, centenas de jovens, tem até 2.000 pessoas lá ou mais. Muito bem feito o evento, tudo lá. Mas a roupa, né, das meninas, das moças lá é um desafio também, para todo mundo. Porque isso daí é uma avalanche da mídia. Você tem que combater o bom combate. E você tem que tentar infundir os valores bíblicos nisso aí. O seu corpo é muito sagrado. O seu corpo é santo. O seu corpo é muito bonito. Você tem que preservar para o amor da sua vida. Para o amor da sua vida. Você tem que ter isso na sua mente. Valorizar a família, fortalecer a família, evitar os preconceitos assim de aparência. Muitos homossexuais, eles são formados, eu li algumas histórias assim, nos livros que eu li, depoimentos que a pessoa conta lá. O menino nasceu e ele tem uma alma sensível. Ele gosta de poesia, gosta de arte. Ele é um sujeito mais refinado. Aí os outros meninos falam, esse menino é gay. E ele não gosta das brincadeiras dos outros meninos. Isso eu ouvi os depoimentos lá, de alguns. Aí ele vai crescendo, junta-se a ele outros que são parecidos com ele. E ele entra na adolescência, esses outros talvez já tenham envolvimento com práticas homossexuais. Mas ele mesmo não tem. Eu li, ele não tem, eu nunca tive atração, mas como meu grupo de amigos eram todos praticantes, e me convenceram de que eu era, eu comecei a praticar também. Tem um lá que se converteu, ele conta como que ele se tornou. Aí todos os meus amigos eram. Mas ele não era fisicamente homossexual. Mas ele foi sendo dirigido e condicionado pela turma. Até que ele se converteu e falou assim, não é isso que eu quero para a minha vida, e mudou o comportamento sexual dele. Então, às vezes, tem um menino, ou então tem uma menina. A menina lá, ela gosta de jogar futebol. Aí fala, ô menina, você não gosta de jogar futebol. Aí começa a falar, essa menina aí é muito masculinizada, é muito isso. Aí começa também, acontece esse tipo de coisa. Ora essa, se tem isso, se tem aquilo, você tem que orientar, você tem que dialogar. Não é por a pessoa ter esses gostos que ela é homossexual. Não é porque a pessoa tem uma preferência que ela é sexualmente orientada pelo mesmo sexo. Não é. Isso é apenas condicionamento. Eu falei aqui de um rapaz, um amigo meu, que foi criado pela avó. Ele era todo efeminado. E todo mundo tirava sarro dele. E falava que ele era homossexual. Só que ele se converteu. Foi lá para a minha igreja. Creu em Jesus. E aí Jesus começou a formá-lo. E ele se tornou um homem, já era homem, né? Casou, hoje tem filhos. Ele tinha aparências, modos, trejeitos, mas não era. Ele poderia ser reforçado para um lado ou para o outro. Então a gente precisa ter isso aí. Você precisa, às vezes, respeitar a individualidade do seu filho, os gostos, e não pensar que, ao ser assim, ou por ser assim, a pessoa já tem a sua sexualidade, que isso às vezes é desenvolvido e na prática é que se forma muitas vezes. Então evitar esse tipo de coisa, evitar os machismos e os feminismos, né? Evitar esse tipo de coisa. Porque às vezes é muito comum a gente ser muito machista ou feminista, evitar essas coisas da aparência. Certo? Não forçar também, não forçar a natureza, forçar a gostar de certas coisas, não. Se educá-lo e ensinar. Então, essas são algumas coisas que a gente tem que pensar como pai, avô, avó, parente, crente, com as novas gerações. Como é que a gente tem que preveni-los
desse tipo de coisa, do condicionamento. Aí hoje vai virando uma espécie de moda, a televisão fica bombardeando isso. Como é que você preserva? Com a sua família, com o seu lar, sua casa, seus filhos, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Você vai orientando eles dentro da palavra de Deus e mostrando para eles: esse é o padrão, esse é o modelo, é assim que eu quero ser, é assim que eu devo ser. Muitas meninas que estão indo para a homossexualidade é porque elas foram agredidas, foram abusadas, e os homens muito violentos, elas pegam a aversão de homens, se identificam com o masculino e gostam de ser masculinizadas, algumas, né? E por aí vai. É uma coisa mais complexa, mas a gente tem que lidar com isso sem preconceito, sem estereótipos. É assim, assim. Você tem que. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa você tem que cuidar e dialogar e por aí vai. E, por último, a igreja, o papel da igreja nisso aí, nos seus filhos. A igreja tem que, basicamente, ensinar isso e dialogar, e respeitar, e debater, e colocar o evangelho, os princípios de Deus, sem moralismo, sem falar assim, mas explicar de maneira positiva, falar assim: olha, o sexo é um negócio tão bom, e tão sério, que você só deve praticar com a pessoa que você ama, que já tem o compromisso do matrimônio. É por isso que o sexo é uma coisa... O seu corpo é tão santo, tão sagrado, que você deve preservá-lo e cuidar dele. Deus tem para você um casamento para ser um lugar de alegria, de felicidade, de desfrute. Por isso você não pode se rebaixar. Toda moça devia se sentir uma princesa amada, protegida, valorizada pelo seu pai, pela sua mãe, o seu corpo, e todo rapaz também. De maneira positiva, sem aquele legalismo sufocante que você impõe, mas não dialoga, não respeita. Você tem que explicar. Chega uma idade que seu filho já precisa de explicação, você precisa conversar com ele. Então o pai e a mãe tem que ensinar o sexo para os seus filhos, sobre sexo. Senão ele vai aprender com a pornografia, senão ele vai aprender no banheiro da escola, como eu aprendi, porque na minha casa não falava. Então o pai e a mãe têm que ensinar, ele falou assim: ó, foi Deus que criou. Quem entende de sexo é Deus, não é a revista Playboy, é Deus. Deus tem o melhor para você. Você tem que canalizar sempre de maneira positiva. Se nós somos negativistas, moralistas, legalistas, impondo, obrigando, você tem que respeitar. E começar a conversar com os seus filhos. Masturbação. Fizeram uma pesquisa entre evangélicos americanos. Masturbação é pecado? 1/3 disseram que sim. Outro 1/3 diz que não. E outro 1/3 diz que depende. Depende. Hoje, alguns autores evangélicos dizem assim que a masturbação ela causou mais mal para os adolescentes crentes pela culpa que ela gerava, do que pelo próprio ato em si. Porque você coloca lá na cabeça, é pecado. Isso aí, meu filho, uma vez um menino falou para mim que era pecado porque falaram para ele que ele está jogando o espermatozoide no chão e ali são vidas. Então ele está matando as vidas. Aí eu falei para ele: então você é um genocida, já matou milhões de raças aí. Você entendeu? Ou então o onanismo lá, que a Bíblia condena o onanismo porque o cara não queria gerar filho na mulher do seu irmão, que a lei de Deus mandava. Quando morria tinha que gerar descendência. Aí para ele não gerar filho, o Onã tirava, ejaculava fora. E aquele era o pecado dele. Aí o pessoal falou: tá vendo? Esse é o pecado do Onã, Deus condena. Mas o onanismo, no dicionário estava onanismo é masturbação, mas não é, biblicamente não é. É outra palavra que foi deturpada no seu sentido original. Assim, se você ensinar o seu filho, biblicamente, a valorizar o seu corpo,
E entender que algumas coisas são naturais e outras não. Algumas coisas são normais e outras não. Que na puberdade, a sexualidade dele vai aflorar, o desejo vai aflorar. Ele precisa lidar com isso com sabedoria, não satanizando. No meu tempo, o livro falava lá, é pecado, você está condenado. Você está condenado. Ele estava lá, eu estou condenado, vou para o inferno, pedir a salvação. Quando alguém poderia me orientar, de maneira sábia. Sábia. Você não pode ser viciado. Você não pode ver pornografia. Você tem que ir eliminando isso. Mas que isso às vezes acontece e é natural. Por que que na Bíblia inteira não há um só versículo sobre masturbação? A Bíblia inteira. A Bíblia tem sobre todos os assuntos. E sobre masturbação não tem nenhum. Por que será? No meu tempo de adolescente, convertido, que queria agradar a Deus, era blasfêmia contra o Espírito Santo a masturbação. Por que ninguém nunca me orientou que eu não precisava querer morrer, pedir para Deus a morte? Por que ninguém não me orientava? Porque falta abertura, falta entre os pais, entre os líderes, conversar, explicar de maneira clara, que é o corpo humano, que você tem que buscar andar em santidade e pureza. Mas que assim acontece, quando a mãe vê a menina tocando no seu órgão genital lá, e a mãe fica assustada, está dando prazer para ela, oriente, converse com a menina, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Converse com ela, explique para ela. E vai explicando, vai conversando, vai orientando, com sabedoria, sem demonizar e sem ser permissivo, mas de maneira natural, como Deus criou e deve ser, de maneira normal, para você falar sobre isso sem ficar vermelho, sem ter bloqueios. Você viu o que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que a palavra de Deus sobre isso? De maneira positiva, de maneira que enfatize o que é bom, o que é bonito que foi que Deus fez, que não foi o diabo veio e deturpou, o diabo vem e cria a perversão, o diabo vem e cria a inversão, e aí vai condicionando o cérebro, degradando na formação psicológica, nesse período que tem que ser bem feito. E aí, a homossexualidade, assim, um pai e uma mãe que se amam, que seja modelo de masculino e de feminino, é uma coisa, é a prevenção maior. Que ame o seu filho, que ensina e que seja um modelo do que é masculino, do que é feminino. Não um homem que se esconde, a mulher que assume tudo, mas uma coisa dentro do parâmetro bíblico, que Deus fala do masculino e feminino, é um referencial, é um modelo, é um exemplo, é uma inspiração para o seu filho. Essas são as prevenções, sempre de maneira positiva. Sempre de maneira positiva. Sempre de maneira clara. Você é homossexual, eu quero dizer para você que Deus ama você. Que Jesus morreu por você na cruz. Que você tem valor para Deus. Que você é bem-vindo a esta igreja. E que o melhor de Deus é que você tenha o sexo heterossexual. Que é melhor para você. Que você deveria ter uma mulher, ser pai, ou você ser mãe. Que esse é o padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. É melhor para você. Agora, se você quer viver desse jeito, saiba que está escrito isso aqui na Bíblia. Eu não posso dizer se você vai para o inferno ou não. É o que está escrito, você resolve com Deus. Se você quer ter consciência, você resolve com Deus. Se você quer frequentar uma igreja de homossexuais, está escrito aqui na Bíblia. Você resolve com Deus. Você não pode chegar lá e você está no inferno. Porque não passe isso, você resolve com Deus. Deus disse isso aqui na sua palavra, é o que eu acredito, é a minha consciência, está aqui. É o que eu prego, é que a nossa igreja ensina, você é bem-vindo. Mas eu acredito que Deus tem algo melhor para a sua vida do que a prática homossexual. Deus tem algo melhor para a sua vida.
E se você quiser ir nessa jornada da mudança, vamos orar e Deus pode reverter e mudar o seu quadro. De maneira positiva sempre. De maneira positiva, de maneira construtiva, porque assim é o Evangelho. A santidade do Antigo Testamento era da separação. A santidade de Jesus Cristo é da transformação. No Antigo Testamento, separa-se o leproso. O pecador fica fora. Separação. No Novo Testamento, Jesus vai ao leproso e transforma o leproso em puro. Ele toca no leproso que ninguém tocava. Antigo Testamento, feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores, nem se assenta. Separa-se deles. Novo Testamento, Jesus senta na roda dos escarnecedores, mas transforma os escarnecedores e os ímpios em santos e purificados. Porque a santidade de Jesus santifica o pecador, transforma o pecador. É assim que a igreja deve entender, é assim que deve ser a santidade de Jesus, que santifica, que separa, que transforma, que limpa, que muda as pessoas. A presença de Jesus na igreja, em nós e através de nós, que transforma as pessoas. É assim que deve ser. É assim que Jesus nos ensinou. Esse é o desafio que nós temos. Ter uma mente firmada na palavra, sem preconceitos, com respeito, diálogo, mas expor o Evangelho com clareza, fidelidade, assim vai. Veja e enfoque o que a Bíblia diz de maneira positiva, não negativa. Olhe para as coisas de maneira positiva. Sim, Deus vai nos ensinar. Só um exemplo aqui, falando de nova geração, por exemplo. Hoje, os jovens gostam muito de videogame. E tem um negócio que me intriga. Eu também gostava quando era menino. Eu falei assim, por que gosta tanto de videogame? A gente fala assim, isso só faz mal. Videogame só faz mal. E a indústria também que está bilhões e bilhões de dólares. Aí eu fui ouvir uma palestra, interessado nesse assunto, fui ouvir uma palestra de uma doutora americana, PhD, um monte de coisa lá, e ela está trabalhando com videogame. Uma doutora em outra área lá do saber. E ela está construindo jogos de videogame. E ela aponta o que os jogos online causam de bom na pessoa e no cérebro humano. Eu fiquei impressionado com aquilo. O que pode ser de positivo naquilo ali? Eu fiquei impressionado. E depois ela falou, agora nós estamos desenvolvendo jogos online e de estratégia. E ela fala assim, e jogando videogame nós vamos mudar o mundo. Ela criou um jogo, por exemplo, de estratégia. Esses mega jogos aí de alta definição que jogam online. Joga centenas de pessoas online, em vários lugares do mundo estão jogando. Falou assim, está acabando o alimento no mundo. E aí começa a fazer as estratégias, os jogos de estratégias, para acabar com a fome no mundo. Pois está acabando o petróleo, quais são as fontes de energia? E aí ele diz que esses meninos, esses jovens, estão entrando nesses jogos, estão colocando a cabeça deles para funcionar. Estão trabalhando, estão gerando soluções, ideias criativas e possibilidades que eles não imaginavam. E ela diz assim, o mundo pode ser mudado jogando videogame. Mas ela fala, isso daí eu ouvi e eu fiquei pensando, você pode sempre, por que o ser humano gosta de jogo? Sempre gostou. Por que ele se interessa por isso? Será que isso não pode ser canalizado de maneira positiva e para o bem? Será que você não pode usar isso de maneira boa? Em vez de você ficar apenas só condenando e proibindo? Será que você não pode pensar isso? Então, essa, meus irmãos, é o que eu chamo de mente aberta e crítica. Pela mente de Cristo. De você ouvir possibilidades, ideias e canalizar isso de maneira positiva para o bem, para o Evangelho, para o reino de Deus, que a palavra de Deus nos manda. É assim que a gente deve proceder, é assim que eu acredito que os pais, as mães devem proceder e tentar ensinar essas novas gerações, sem aquela coisa apenas imposta,
aquela repressão, aquela coisa que você impõe, mas você não explica, você não dialoga. É assim que eu acredito que nós devemos ver em relação a tudo. Em relação a tudo. Perguntas, dúvidas, falei de um monte de assunto hoje, né? Mas dúvidas, ideias. Tem um livro, eu esqueci de trazer de novo, estou terminando de ler, depois quando eu terminar eu empresto. Como e quando falar de sexo com seus filhos. Então você tem filho aí pequeno, e lá orienta sobre quase todos os assuntos, é um livrão grande, né? Mas que é bem interessante. Se você tem neto e tudo e quiser, depois você também pode pedir esse livro, porque é um livro bom para você ter, estudar na sua casa e conversar. Tá bom? Perguntas? Podem fazer. Como e quando falar de sexo com seus filhos? Como e quando? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo claro? Ninguém pode daqui depois lá. É. Exatamente. É. Psicólogo, é. É. Exatamente. É, é, é. Um currículo, né? Ah, exatamente. É isso mesmo. Precisamos muito. Todo casal jovem precisava fazer um curso e a igreja precisa criar esses cursos. E tem cursos assim, mas precisa ensinar. Até antes do casamento, quando vai noivo, fazer um curso de noivo. Você vai casar, você vai ter filhos. Ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. É isso mesmo. Fala, Irecê.